dia a gente pega essa turbulência aqui, ó, todo dia isso aqui, ó. E não é só nem aqui dentro também é isso aqui que a gente entra. Ônibus sujo, tudo aí? É, tudo sujo. Não, aqui não tem como. O ônibus todo mofado. A gente tá gastando nosso tempo botando álcool aqui na nossa mão toda hora aqui, ó. E o ônibus podre, Pois é, um do podre sujo mesmo. É isso. Presidente, aí, Luiz, aí o povo reclama, as empresas reclamando que estão tomando prejuízo. A situação aí, ó. A situação é... E o povo reclama, e as empresas reclamando que não estão ganhando dinheiro. Como é que pode, rapaz? Olha a multidão que está entrando nesse ônibus. Temos que tomar conta desses anseios do povo, Paulão. Olha para aqui, ó, lotado. Não tem nada aqui no transbordo. Uma vergonha, né, irmão? Uma vergonha muito grande. Isso é todo dia, na hora que vai para o trabalho, na hora que volta. É revoltante. A produção vai entrar para gravar. Entra aí, produção. Entra aí. Entra aí, mano. Vamos entrar aqui no ônibus. Vamos aí. A produção, peraí. A produção vai se arriscar aí. Vai. Vai entrar aqui no ônibus para mostrar essa esculhambação. Olha pra isso. 5 horas da tarde é pior. Olha pra isso. Vocês têm que falar, vocês têm que discutir, que é um direito de vocês. Mas vai adiantar porque é a voz do povo, vocês colocam e vocês tiram, gente. 5 horas da tarde aqui os ônibus não dá nem pra ninguém entrar. Eu peguei o microfone porque eu não aguentei. A gente passou mal. Os ônibus continuam lotados, superlotação dentro dos ônibus, principalmente nos coletivos da cidade. E está todo mundo entregue na mão de Deus, meu irmão. Somos trabalhadores e dependemos do transporte alternativo. E vem lotado, cheio, apertado. Onde você pegou aqui 6h30, saiu lotadíssimo. Aí fica difícil, né? Foi percebida alguma fiscalização aqui? Olha, eu quero começar dizendo, graças a Deus, que para o povo de Feira de Santana, a Câmara de Vereadores não é mais a mesma. De vereadores omisso, inerte, que se comprometia com o sistema e abandonava o povo. Agora acabou. Esse tempinho acabou. Hoje existe uma comissão de saúde atuante, uma das mais atuantes da Casa Legislativa de Feira de Santana, com Emerson Milos da Feira e Paulão do Caldeirão. Estamos aqui, você viu que eu peguei o microfone da sua mão, ficamos nervosos, entramos no ônibus, corremos risco. As imagens vão mostrar o risco que nós corremos, mas nós trabalhamos com o povo, chegamos aqui por causa do povo. Nos elegemos por causa do povo e nós nos arriscamos, entramos no meio do povo. Para mostrar. Doutor Aldo Rabelo, o senhor interpelou a prefeitura, pega essas imagens e procure saber do prefeito, cadê o secretário de transporte? Tem que se procurar fazer alguma coisa. Lamentavelmente, nada até agora foi. Eu espero que depois da comissão de saúde, das imagens fortíssimas, como falou o colega, não tem álcool, não tem distanciamento, não tem nada. Só ônibus sujos, pessoas aglomeradas, uma esculhambação. Na verdade, eu acho que acredito a comissão é caso de polícia, né? Como o Ministério Público está intervindo, eu acredito. A comissão, nós iremos elaborar um requerimento. Eu só não espero que venham para cá pedir a retirada ou a derrubada do requerimento. Que aí é assinar a sepultura do transporte público de Feira de Santana, que é caótico e é uma tragédia. E o pior, os ônibus superlotados e ainda denúncias que os ônibus ficam do lado de fora esperando fazer uma multidão para poder adentrar para que o ônibus saia lotado. E quais medidas a comissão pretende tomar vendo essa situação? A medida que nós temos lá é fazer um relatório diretamente, tramitar pela nossa Carta da Cidadania, o melhor para a nossa população, né, usuário do nosso transporte de Feira de Santana. Porque hoje o povo clama muito pela situação do comércio, o nosso poder público, o comércio está aglomerando, mas quem está aglomerando não é o comércio. O que está aglomerando hoje, se você observar, é o transporte público, é as casas lotéricas, é os bancos, que está tudo cheio. Então o prefeito, com o nosso secretário, tem que ver essa situação para melhorar a situação da nossa saúde em Feira de Santana, porque o coronavírus é complicado, mata, está vendo aí a situação. Então, urgentemente, nós vamos tomar nossa providência, o nosso presidente Emerson, o nosso vice-presidente Luiz da Feira e o nosso membro Paulão, para nós abraçar a nossa população, que a saúde está acima de tudo. Vida, chama-se vida. Nós estamos aqui para lutar pela vida da nossa cidade de Feira de Santana, junto com o nosso gestor público e com a Secretaria de Saúde. O que a senhora diz sobre isso? É que tá
tudo na aglomeração, né? Não tem álcool em gel, não tem distanciamento, todo mundo vai na sardinha. Eles dizem que não vai botar mais ônibus, que não está tendo renda para eles colocar mais ônibus, porque está sem renda. A senhora está percebendo que eles falam que não tem passageiro, mas passageiro tem a beça, né? Tem, bastante. Os ônibus vai tudo lotado, de 7 horas, esse de 7h50 vai lotado. E a senhora, o que é que o prefeito tem que fazer para melhorar essa situação? Se eles colocassem, né, em meia hora, o ônibus, como era antigamente, era em meia hora, agora é só em uma hora, aí vai mais lotado. Se eles botassem mais um, né, ou se quer, pode ser também um micro-ônibus que ajudava a diminuir mais a aglomeração. Se a senhora pudesse falar agora com o prefeito, o que a senhora diria a ele? Para ele ver a situação da gente, né, como trabalhadores. Eu sou doméstica e o ônibus que a gente vai é mais de doméstica, lotado, só mulheres.